a minha primeira viagem com Asas de Socorro, eu ainda estava no seminário. Eu fui para conhecer Asas. E eu passei a viagem toda pensando como é que eu ia dar uma desculpa para Asas, falando que eu não ia querer mais ficar nesse lugar. Eu fui levada para um lugar que não tinha energia elétrica, não tinha água quente, a comida que tinha na panela era uma coisa escura que eu não sabia o que eu estava comendo. Estava com muito calor e quando eu perguntei para a dona da casa onde era o chuveiro, ela falou, chuveiro? O que é isso? Eu falei, não, a água caindo de cima. Ela, não, aqui não tem não, você vai tomar banho no córrego. E já estava de noite, mas eu fui no córrego. Ainda perguntei para ela assim, tem cobra? Tem, um punhado de cobra. Mas vai pela trilha que não tem problema. Foi uma noite muito difícil. Na hora de dormir não tinha cama, eu tinha que dormir na rede. Deitei na rede, era rato para um lado, rato para o outro. E a minha oração era assim, Deus me dá uma alergia, que eu não quero continuar nesse lugar, eu não nasci para isso, deixa eu ficar na cidade que lá está melhor. Mas no outro dia eu fui fazer na comunidade o que eu fui chamada. Eu fui falar de saneamento básico. E aí a gente começou a falar o que era, quais eram os cuidados, começou a falar do corpo humano, era um grupo de mais ou menos 20 mulheres da comunidade. E aí do corpo humano começamos a falar de Jesus, o que Deus tinha feito, o plano de Deus. E eu olhei no relógio, estava na hora do almoço. E eu falei para elas, olha, está na hora de almoçar, vamos parar. Uma das alunas assim na frente virou e falou assim, professora, a gente não está com fome não. A gente quer ouvir desse Jesus, a senhora pode contar mais? Naquele momento eu entendi que tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida, tinha me dado, era para estar em lugares como esse. Não tem privilégio maior do que você poder compartilhar de Jesus com pessoas que não têm acesso, que nunca ouviram essa história. Naquela noite eu sentei na soleira da porta, na casinha onde a gente estava, eu não tinha chocolate, que eu amo, não tinha Coca-Cola, não tinha telefone para ligar para o meu pastor e perguntar alguma coisa, mas eu tinha a paz de Deus. A convicção de que eu estava no lugar certo e que toda a minha vida Deus tinha me preparado para esse ministério. E assim eu entrei em Asas de Socorro como missionária solteira. Viajava em muitas comunidades e já tinha passado dos 20 e 25 anos. E as mulheres falavam assim, qual é o seu problema? Você não é tão feia, não é tão burra, por que ninguém te quer? Porque nas comunidades, eles casam muito cedo. Eu falava, olha, eu também não sei, então ore por mim. E muitas vezes eles oravam e pediam a Deus que me desse um marido. E Deus atendeu a oração. Então eu conheci meu marido, ele foi como missionário, voluntário, dentista. E a gente se conheceu quando eu fui falar de Asas em um congresso. E a gente namorava em conferência missionária, quando eu ia falar de Asas ou ele ia em clínica. Nós ficamos noivos numa comunidade quilombola. E foi um noivado assim muito interessante, porque quem falou no nosso noivado foi o evangelista da equipe. Nós levamos candelabros, eles amarraram Coca-Cola no rio para ficar gelado e ter com que comemorar. Eu estava de saia, mas botina, porque era no meio do mato, as fotos são muito engraçadas. E quando fizeram a cerimônia do noivado ali, os moradores do local vieram perguntar por que a gente tinha ido para a rede diferente para dormir no dia seguinte, né? E nós explicamos que aquilo era um noivado, era um compromisso, e eles falaram, mas isso não é uma coisa importante? E a gente respondeu que sim, que era muito importante. E vocês vieram fazer isso aqui? A gente não tem importância nenhuma. O nosso lugar é feio, a gente não tem nada para oferecer. E nós pudemos falar para eles que eles são extremamente importantes para Deus e que a gente queria, com aquele ato, dizer para Deus que a nossa família era para servir ao Senhor e que não tinha outro lugar no mundo onde a gente queria ficar noivo que não fosse ali. Aí galera, Amazônia, tamo junto!